São dois textos que estão em Marcos, capítulos diferentes, mas bem próximos. Um é em Marcos 7, outro é em Marcos 8. Eu quero ler esses dois textos. Na verdade, são dois milagres de Jesus. Então nós vamos ler Marcos capítulo 7, do versículo 31 até o 37, e depois vamos ler Marcos 8, do versículo 22 ao versículo 26. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Então vamos pela ordem ali. Marcos capítulo 7, versículos 31 ao 37. Se você não tem Bíblia, vai de carona com quem está do seu lado, acompanha a leitura. Não fique sem acompanhar a leitura, tá bom? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Agora, o capítulo 8, versículo 22 até o 26. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos dos homens e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre no povoado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Queria que você pedisse para que o Senhor falasse com você, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor está ministrando nosso coração essa noite e temos a certeza de que essa palavra que lemos, ela pode ser pregada de muitas maneiras, ser interpretada de muitas maneiras, mas a verdade da tua palavra, Senhor, é que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes e ela pode dividir alma e espírito, junto e medula. Senhor, nós pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor possa, com a tua palavra, dividir a nossa alma e o espírito, a junta e a medula, Senhor, colocar em nosso coração aquilo que realmente necessitamos ouvir, aquilo que realmente precisamos ouvir, Senhor. Faz-nos sair daqui transformados, restaurados, renovados, edificados para a glória do teu nome. Que nosso coração seja uma terra boa para a semente da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Semana passada, se você não esteve aqui, você pode acessar o site da igreja e você vai ver a mensagem gravada lá. Nós falamos sobre renovando a visão. Nós falamos sobre pessoas que fazem diferença. Essas pessoas, elas têm uma visão correta de Deus. E a gente falou sobre isso na semana passada, sobre nós termos uma visão correta de Deus. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que fazem a diferença no mundo. Então, nós vimos que temos que ter uma visão correta de Deus, temos que ter uma visão correta de Jesus, para que a gente possa ser transformado. E agora, como é que a gente vai fazer diferença nesse mundo que a gente está vivendo?
Então, como os discípulos, muitas pessoas têm a visão distorcida, a visão míope a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Quando Jesus vem andando sobre as águas, o que os discípulos pensaram? É um fantasma. E muitas vezes nós temos essa visão também. Enquanto a fé ajuda a enxergar, conhecer a Deus como Ele realmente é, aqui no capítulo 6, versículo 49, mostram os discípulos desacreditados, amedrontados diante do Mestre que anda sobre o mar. Então, quais são os obstáculos, quais são os impedimentos para que a gente possa fazer a diferença e realmente viver a vontade de Deus? Então, esses obstáculos que embaralham a nossa mente, eu separei 3 aqui. Primeiro obstáculo, desejo por sucesso. Para ter sucesso, para ter fama, muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que Deus quer para nós. Mas para Jesus, sucesso, fama, glória, são conceitos obsoletos. Por quê? Porque para Jesus, a glória pertence ao Pai. Olha que interessante. Alguns vão dizer assim, mas o importante é competir. Nós ouvimos. Mentira. A gente gosta de ganhar, gostamos mais do sucesso do que da derrota. Gostamos mais de vencer do que de perder. E quem deseja ardentemente ser bem-sucedido, diminui suas chances de vencer na vida cristã. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. A ganância, ela destrói, diminui as chances da gente vencer na vida cristã. Segundo lugar, medo. Nós temos medos externos. Fome, ladrão, violência, trevas, o diabo. A mulherada tem medo de barata, apesar que tem alguns homens que tem também, né? Rato, verme, inseto, essas coisas, tudo que voa a gente tem medo. Temos medos internos. Perda da popularidade, perda da admiração, perda do reconhecimento, perda de tempo, da autoestima, inferioridade, solidão e morte. É difícil conseguir ver Deus quando nós estamos amedrontados pela tempestade. Terceiro, responsabilidade é outro obstáculo. Nós estamos tão ocupados, tão obcecados em provar que somos bons diante do chefe, diante da esposa, diante dos nossos pais. Provar que nós somos trabalhadores, que não precisamos de descanso, que somos viciados no trabalho. Estamos na trilha do sacerdote e do levita diante do homem necessitado. É a parábola do samaritano. E ela nos revela uma verdade. Estamos ocupados demais com as responsabilidades na obra que não vemos a vontade de Deus representada no corpo moribundo de um homem à beira do caminho. O contexto desse texto que a gente leu é a República da Fenícia de Sidom, 30 quilômetros de Tiro na costa. Era um território forte, com associações gentílicas. Tinha muitos gentios naquele lugar, repleto de estrangeiros. A história da mulher estrangeira está relatada aqui no versículo 24 até o 29. Aquela mulher que veio pedindo para que Jesus curasse a sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E ambos, os dois textos formam um ciclo. Eles começam com a multiplicação dos pães. Se você ler, você vai ver que os dois textos começam com a multiplicação dos pães. E na sequência descrevem um conflito com os fariseus. Nas duas passagens, Jesus opera os 2 milagres de cura e ambos terminam numa confissão de fé. No capítulo 7, versículo 35, no versículo 35 e no capítulo 8, versículo 28 e 29. Jesus é aquele que faz tudo perfeitamente. Então, Jesus, nós vamos expor algumas áreas que podemos fazer diferença nesse mundo indiferente que a gente vive. E aí as duas perguntas chaves para nós são essas. Como podemos marcar a nossa geração? Como podemos imprimir na nossa geração o caráter de Cristo? Como podemos marcar o lugar que a gente vive, o mundo que a gente está? Como que nós podemos marcar essa cidade? Como que nós podemos mudar a história dessa cidade? Como nós podemos mudar a história da nossa geração? Então,
eu queria destacar 3 coisas para você. Primeiro, pessoas que fazem diferença valorizam relacionamentos profundos. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: para você fazer diferença, você precisa valorizar seus relacionamentos. Amém? A gente só valoriza um relacionamento, na maioria das vezes, quando a gente perde ele. Quando a gente perde. Estava assistindo um filme ontem, chamado Corajosos. É um filme que saiu há pouco tempo. E eu vou convidar os homens da igreja depois. A gente vai fazer um evento só para os homens. Só para os homens, certo? Nós vamos assistir esse filme juntos. E vou contar só um pedacinho da história do filme, não vou contar tudo, certo? Um homem, ele tem 2 filhos. Um mais velho e uma mocinha de 9 anos. E acontece que por causa de um acidente, essa menina acaba falecendo. E quando ele se encontra diante da morte da filha, ele começa a trazer à memória os tempos que ele perdeu, que ele podia ter gastado junto com ela. A dor da morte, ela nos faz lembrar quão importante eram os relacionamentos que nós tínhamos. A gente dá conta depois que a gente perde. Eu não sei você, eu saí de casa com 21 anos. Depois que eu me formei, saí da minha casa e fui morar sozinho. E durante 1 ano eu morei sozinho. Nesse 1 ano que eu morei sozinho, eu comi tanto miojo, mas tanto miojo, que você fala em miojo para mim hoje, eu não quero ver nem pintar de ouro. Porque era a única coisa que era rápido de fazer e de comer também. Eu não queria ficar gastando tempo na cozinha. Então não aguento mais ver miojo. Quando eu tive que lavar as minhas próprias meias e cuecas, é que eu valorizei o que a minha mãe fazia por mim. Quando eu tive que dormir sozinho na minha casa, sem ninguém para falar boa noite, é que eu valorizei o meu pai e minha mãe lá na sala de casa, quando eu chegava e falava assim: boa noite pai, boa noite mãe. E eles respondiam para mim: boa noite. Deus abençoe. Você não precisa passar por isso, você pode valorizar antes. E se você já passou, não fique se martirizando, dizendo: puxa, por que eu não valorizei? Por que não deu certo? Não. Invista nos relacionamentos que você tem hoje, para que você não passe aquilo que você passou. Nós precisamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ouvir outros, de ouvir o louvor, de ouvir a palavra dos irmãos, especialmente a palavra de Deus, e podemos falar abertamente essas coisas implícitas e essenciais, que aquele surdo e aquele cego não tinham condições. No capítulo 7, versículo 32, o texto diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. A multidão trouxe um homem surdo e incapaz de falar. A sua situação era triste. Ele não era exatamente gago, mas sim impedido de falar. A sua língua estava aparentemente presa. Para alguns, Jesus devia operar um milagre ao contrário. Como assim, pastor? Em vez dele descolar a língua, ele devia colar a língua. Oração devia ser assim: Jesus, cola a língua dessa irmã, desse irmão, que não para de fofocar, que não para de falar mal da vida dos outros. Não é? Cola. Irmãos, você sabia que quanto mais a gente fala, mais a gente peca? Está em Provérbios isso. No muito falar, a abundância de pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conter de calar? Não, eu tenho que aprender a falar na hora certa. Eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me portar, porque só assim eu vou construir relacionamentos profundos e duradouros. Só assim eu vou construir relacionamentos que sejam realmente que valham a pena. Provavelmente esse homem tornou-se surdo
Porque ele balbuciava algumas coisas, ele tentava falar, ele mal conseguia falar. Então ele deve ter se tornado surdo por causa de alguma doença, falava com muita dificuldade. Ele não tinha satisfação de ouvir o som dos pássaros, da música, da água, dos instrumentos. Ele não tinha oportunidade de falar o que tivesse na sua mente, nas suas ideias, porque ele não conseguia ouvir o que ele falava, expressar suas experiências. Então era um homem sem relações, sem contato, sem diálogo, sem relacionamento, sem intimidade. Lá no capítulo 8, versículo 22, a gente vê quando a população de Betsaida algumas pessoas trazem um cego a Jesus, suplicando o quê? Que tocassem nele. Agora, olha que interessante, tanto um como o outro, Jesus ele tira eles do meio da multidão. Ele isola os dois. Ele exila os dois. Tanto no capítulo 7, versículo 33, como no capítulo 8, versículo 23, Jesus afasta esses homens. E isso não é habitual Jesus se isolar da multidão. Geralmente os milagres eram públicos e testemunhados para dar a eles veracidade. Mas agora com discrição e segredo, não buscando fama, ostentação ou qualquer glória, sem televisionar, placas ou faixa de apelo ou marketing, o que Jesus faz? Isola aqueles homens. Para quê? Por que será que Jesus isolou aqueles homens? Para estabelecer contato com eles. Direto. O relacionamento entre ele, Jesus e o doente, sempre é de suma importância. Tanto o surdo como o cego, Jesus procura estabelecer uma comunicação. Quando Jesus leva para fora da cidade, ele estabelece um relacionamento pessoal com o homem a fim de produzir confiança e fé. A intenção de Jesus não era só curar aqueles homens. A intenção de Jesus era ter um relacionamento com eles. Agora, observe bem os métodos de Jesus. No capítulo 7, versículo 33, o texto diz que Jesus cuspiu, tocou na língua do homem, colocou o dedo nos ouvidos dele. Eu fiquei imaginando a cena. Jesus chamando aquele homem, botando o dedo no ouvido, depois cuspindo. Interessante. Enfia o dedo nos ouvidos, como que penetrando na sua surdez, cospe nas mãos, toca com seus dedos na língua do homem, como descolando, a fim de que o poder se pudesse manifestar na audição e na comunicação, e ele pudesse ser curado. No capítulo 8, versículo 23, o que ele faz? Ele cospe de novo, saliva nos olhos, contato com o mundo do cego, ele tocava. O cego, tudo que ele fazia, para ele conhecer, ele tinha que fazer o quê? Tocar. Ele tinha que tocar para ele conhecer. Se ele não tocasse, ele não tinha como saber o que é que ele estava pegando. O seu mundo era o toque. E Jesus, o que Jesus faz? Ele pega. E ele toca. Ele apalpa aquele homem. Todas as ações de Jesus são interpretadas diante da necessidade de comunicar-se ao marginalizado, ao cego e surdo, que aprenderam a serem passivos na vida. Devido às suas próprias limitações, aqueles homens se tornaram passivos na vida. Jesus então usa a linguagem dos sinais, atos simbólicos, através do toque e do cuspe. Jesus entra no mundo daqueles homens e ele ganha confiança falando das necessidades. E o toque tem um significado especial, fundamental, que é a cura. Ao tocar nos ouvidos, e na língua, Jesus deixa claro que ele está vivificando os ouvidos e a boca e transmitindo a própria vida, vivificando o espírito, exercitando a fé. A prática, para nós, é conhecer Jesus, vem através de uma relação e não de uma religião. Vem através de um relacionamento e não de ritos. Eu não preciso de ritos para conhecê-lo. Eu preciso de espontaneidade. Eu preciso rasgar o meu coração. Eu preciso me humilhar na sua presença. E aí eu posso ter um encontro real com ele. A prática é que no mundo de superficialidade, nós somos chamados à intimidade.
no mundo que tudo é superficial, no mundo de distância e de massa, nós somos chamados a relacionamentos onde nós podemos expressar o caráter cristão. E na nossa igreja é a mesma coisa. Nós precisamos tocar, abraçar, ter amigos íntimos, irmãos com quem nós possamos crescer juntos, porque a igreja é família. Se a igreja não for uma família, não existe sentido de ser igreja. Essa igreja valoriza relacionamentos profundos. E nós temos um relacionamento profundo através do nosso discipulado, do MDA. O MDA é essencial para a gente crescer como cristãos. Porque só vamos crescer e fazer diferença se nós tivermos relacionamentos profundos. Pessoas que te conhecem de fato, de verdade. Pastor, mas quer dizer que eu vou ter que confessar o meu pecado para o meu irmão? Vai ter que confessar o pecado para o seu irmão, sim. Sabe por quê? Porque Tiago 5,16 diz assim: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A intenção de Deus não é só perdoar você, Ele quer curar você para que você não caia nesse mesmo pecado que você tem caído há tanto tempo. Ele quer curar você para que você viva uma vida de santidade. Ele quer curar para que você viva uma vida de busca dEle. Ele quer curar você para que você seja transformado a tal ponto de que as outras pessoas queiram dizer assim: eu quero ser como Ele. A intenção de Jesus é curar você de tal forma que você possa dizer para os seus discípulos: me imitem, porque eu imito a Cristo. Relacionamentos profundos. Pessoas que fazem diferença valorizam relacionamentos profundos. Segundo lugar, pessoas que fazem diferença são abertas pelo Espírito de Deus para novas dimensões na vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: deixe o Espírito Santo abrir o seu coração. Amém? Existia um grande orador grego chamado Demóstenes. Esse homem se tornou conhecido por causa da sua oralidade. Mas quando ele nasceu, ele tinha 3 dificuldades. Ele tinha a voz fraca, e naquela época não tinha microfone. Então a pessoa que desejava ser um grande orador, ela precisava ter a voz forte. E a voz dele era fraquinha. Ele também tinha uma dificuldade muito grande no falar, ele era quase gago. E ele tinha um tique nervoso no ombro. E esse homem, o que ele fez? Ele rapou metade da barba e do cabelo, metade no meio. Certo? Metade ele ficou com, a metade ele se tirou. Sabe o que ele fez? Ele subiu nas montanhas para poder exercitar o seu pulmão, para poder falar de forma mais forte. Ele fixou uma espada de baixo para cima, no seu ombro, aqui, debaixo do seu sovaco aqui, para que o seu ombro não ficasse caído e ele pudesse parar com aquele tique nervoso que ele tinha no braço. E mais, ele pegava pequenas pedrinhas e colocava na boca, e ele procurava falar com aquelas pequenas pedras para que ele retirasse aquela dificuldade, para melhorar a sua dicção. Isso ensina determinação. Determinação. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Olha só o capítulo 8, versículo 34. Jesus, ele levantou os olhos. Ele orou a Deus com ele e por ele. E o texto diz que ele suspirou. Ele demonstrou uma forte emoção, geralmente presente diante da doença e da possessão. E não porque ele tivesse necessidade de suplicar para Deus curar ou exigir o poder do Pai, mas sim para expressar sua tristeza diante da miséria humana. A dor e a enfermidade humana tocava a alma e o coração de Jesus. E Jesus diz o quê? Efatá, que significa abra-te completamente.
O ato da cura acontece com uma palavra de libertação chamada efatá. E o resultado é descrito. Os ouvidos foram abertos e ele passou a ouvir, começou a falar sem obstáculos, sem problemas. A língua se desprendeu e ele se desembaraçou e ele começou a falar logo após começar a ouvir. Qual que é a prática para a nossa vida? O que isso tem para nós? Significa que Deus abre a nossa vida para as novas compreensões. Nós enxergamos coisas que antes a gente não enxergava. Nós vemos horizontes que para nós, outrora, eram inexistentes. E após a conversão, a vida ela só tem sentido em Deus. A gente começa a enxergar coisas que nós não víamos. Nós começamos a viver algo que nós não vivíamos. E nós começamos a valorizar coisas que antes nós não valorizávamos. Antes a Bíblia era somente mais um livro na prateleira de casa. Hoje ela é a palavra de Deus, viva e eficaz para mim. Antes Deus era para mim simplesmente algo de gesso ou de barro em cima da geladeira ou no canto da casa. Hoje Deus é vivo e Ele está comigo todo o tempo. Eu sou o templo do seu Espírito e Ele habita em mim. Antes, eu não conseguia enxergar a igreja do Senhor como minha família. Mas hoje, eu sei que eu tenho muitos amigos aqui mais próximos do que o meu próprio irmão. Acontecem milagres, acontece restauração. A grande ordem do Evangelho é efatá. Abra-te. Os nossos olhos são abertos. E a gente começa a enxergar. A gente começa a ver o milagre de Deus. A gente começa a ver que o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Que nós somos filhos preciosos do Senhor. Quais são os impedimentos? Os impedimentos da nossa mente, eles são removidos pelo Espírito Santo. Pela sua palavra, pelo seu poder. E nós começamos a ver novas dimensões da vida. Abrir os olhos para ouvir a palavra e abrir a boca. Abrir os ouvidos para ouvir a palavra, perdão. E abrir a boca em adoração e louvor ao Senhor. Uma fala defeituosa normalmente vem de um ouvir defeituoso. Ambos fisicamente e espiritualmente. Muitas pessoas não expressam a graça de Deus, porque na verdade elas estão ouvindo defeituosamente. Precisamos pregar a palavra, precisamos falar da palavra, porque é ela que vai fazer a diferença. É somente a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 37 que o povo simplesmente ficou maravilhado. A grande surpresa da audiência ali sugere que eles não esperavam a cura. Eles ficaram maravilhados porque eles trouxeram um homem apenas para Jesus abençoá-lo. É o que diz a palavra. Põe as mãos sobre ele, só isso. E Jesus cura aquele homem. A confissão da multidão é uma afirmação geral do seu entendimento de Jesus. As pessoas não conseguem entender quem é Jesus. As palavras surdo e mudo aqui, no original, estão no plural. Sabe por quê? São vistos como duas classes de pessoas. A exclamação da multidão é a resposta da fé que reconhece que todas as obras de Jesus como intervenção direta de Deus. E em ambos os textos eles terminam confessando a fé. No capítulo 7, versículo 37, eles terminam cantando dizendo: tudo ele faz muito bem. E lá no capítulo 8, versículo 29, eles terminam dizendo que ele é o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir ao mundo. A restauração do cego e do mudo é a promessa da ação de Deus. Marcos, ele usa uma palavra extremamente rara para gago aqui, no versículo 32.
Mas só aparece uma única vez no Antigo Testamento essa palavra, na Septuaginta, na versão grega da Bíblia, que é em Isaías capítulo 35, versículo 5. São 2 vezes essa palavra que aparece na Bíblia. Deus é celebrado nesse texto de Isaías 35, 5, como aquele que abre os ouvidos do surdo e coloca canções na boca do que fala com dificuldade. Então essa profecia de Isaías, na verdade, ela se cumpre com o Messias e no seu reino na terra. É uma referência a profecias. A profecia do capítulo 35 de Isaías. O versículo 37 é a prova de que Jesus é o Messias. E a nossa oração é: Senhor, abre a nossa visão e abre os nossos ouvidos, para que a gente possa ver, enxergar e para que a gente possa ouvir e reproduzir aquilo que temos visto e ouvido. Interessante que lá em Atos capítulo 4, logo depois que aquele coxo é curado e ele entra saltando e pulando e glorificando a Deus, em Atos 3, Pedro e João, eles são interrogados. Eles são interrogados no Sinédrio pelos mestres da lei. E os mestres da lei começam a interrogar Pedro e João, e Pedro fica de pé e fala assim: peraí. E ele começa a falar com tamanha autoridade, com tamanha ousadia, que aqueles homens do Sinédrio, eles param, depois que eles mandam eles embora, diz a Bíblia que eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Que as pessoas possam reconhecer que eu e você temos estado com Jesus, na nossa intimidade. Que as pessoas olhem para nós e falem assim: esse homem, essa mulher, esteve com Jesus. Esteve com o Senhor. Terceiro e último lugar. Pessoas que fazem a diferença têm uma visão completa. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: se você quiser fazer a diferença, você precisa ter uma visão completa. Olha só que interessante. No capítulo 8, versículo 24, diz assim: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Gente, pessoas são muito diferentes de árvores, correto? Apesar que os mais gordinhos, como eu, se a gente ficar meio de lado assim, até a gente ficar paradinho, com as mãos abertas, até a gente parece uma árvore, certo? Só que ele vê as árvores andando. Olha a visão desse camarada. Certo? Eu não sei quantos % da visão que ele estava aqui, mas com certeza não era muita coisa. Esse milagre acontece em 2 etapas, em 2 estágios. 2 estágios. O único milagre na palavra que acontece em 2 estágios. O primeiro estágio é: vês alguma coisa? O que ele responde? Vejo os homens como que árvores, andando. Há uma cura parcial. Indica que o homem nasceu cego, era cego há muito tempo, cego de nascença, porque ele não tinha ideia exata do que eram os objetos e cores. Ele não tinha imagens ópticas, ele viu monstros. No versículo 24, diz qual é a condição da vista dele. Recobrou a vista, abriu os olhos e disse: vejo os homens como árvores. Ele não podia distinguir os homens de árvores. Era uma visão parcial das coisas. Há uma progressão aqui que é expressa na excitação e na alegria, envolvida nas dinâmicas da recuperação e da restauração da vista. Para quem não via nada, ver alguma coisa já é alguma coisa. Para quem é cego totalmente, ver alguma coisa já é alguma coisa. O segundo estágio é que Jesus lhe impõe as mãos. Ele coloca as mãos sobre os olhos do cego. Pela segunda vez, e ele opera a cura. E ele dispersa as trevas
que estavam remanescentes. Qual que é a conclusão óbvia? É que a vista do cego ela foi recuperada gradualmente e com dificuldade, mesmo para Jesus. Ele só começou a ver tudo claramente, perfeitamente, depois que Jesus colocou as mãos sobre os seus olhos pela segunda vez. Jesus não deixou o trabalho pela metade. No capítulo 8, versículo 18, está um paralelo com os discípulos aqui, olha. Versículo 18, capítulo 8. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Assim é a gente. Muitas vezes, temos olhos, mas não enxergamos a ação de Deus. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Ou se ouvimos, não queremos obedecer. A gente finge que não ouve. Eu tenho 2 filhos. E eles me ouvem quando eles querem. Quando é do interesse deles, eles ouvem na primeira vez que a gente chama. Quando não é do interesse, você tem que gritar. E lá em casa a gente tem que dar de doido. Quem que é pai que dá de doido aqui, levanta a mão. Aí, tá vendo? Sou só eu. Não é? Ô fulano! Quando você chama os 2 nomes de uma vez, aí o negócio pega. Por isso que minha mãe colocou 2 nomes em mim e no meu irmão. Porque quando ela chamava Luiz André, eu já sabia que a coisa não estava boa. Ela chamava assim, Luiz, ou Lu, aí. Agora, quando a coisa era os 2 nomes juntos, né? Eu fico imaginando a dona Ondina chamando Caio César. Aí, né, Caio? O couro comia. Irmãos, quando é que a gente vai aprender a ouvir o Senhor? Quando é que nós vamos fazer como Samuel? Que o Senhor chama ele como menino. O Senhor chama ele Samuel, ele levanta. E ele vai até o profeta Eli, e ele chega lá, me chamaste? E o profeta, não filho, volta a dormir. E o Senhor chama ele de novo, Samuel, ele levanta e vai lá no profeta. Me chamaste? E o profeta, não meu filho, volta a dormir. Pela 3ª vez o Senhor o chama. E ele volta lá no profeta. E diz assim, me chamaste? Aí o profeta entende. Ele nunca ouviu a voz do Senhor. Quando te deitares, meu filho, dirás assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E lá vai o menino, deita de novo. E o Senhor o chama Samuel. E qual foi a resposta dele? Fala Senhor, porque o teu servo ouve. E sabe o que Deus falou para Samuel naquela noite? Ele falou da destruição que haveria de vir sobre a casa do profeta Eli, que era um pai para ele. Quando o profeta levanta de manhã, o que acontece? Ele vai lá, chama meu filho, o que o Senhor falou para ti? Não me esconda nada. E Samuel relata tintim por tintim que o Senhor falou para ele. E sabe o que Eli falou? É o Senhor. O Senhor falou da destruição que haveria de vir sobre a sua própria família. E aquele jovem, ele ouviu a palavra e ele relatou a palavra. Nós temos que ser assim, irmãos. Pastor, quer dizer que eu vou falar tudo que me vier na telha? Não. Não é por aí. Porque você não vê nunca Jesus ofendendo ninguém. Nunca Jesus maltratando ninguém. O Espírito Santo não faz isso. Ele não só te diz o que você deve falar, mas ele te mostra como você deve falar. Não é só o que falar, mas é como. É na hora certa. É no momento em que o Espírito Santo prepara. Irmãos, se nós quisermos ser pessoas que vão mudar essa geração, que vão marcar essa geração, nós precisamos ter uma visão completa. A visão dos discípulos era completa, mas era incorreta. Era correta, mas era incompleta. Eles tinham a visão correta. Tanto que Pedro, ele é o único que declara quem era Jesus quando Jesus pergunta. Olha aí um pouquinho para frente no versículo 27. O Senhor chega para os discípulos e pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou?
E o que os discípulos respondem? Uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E aí Jesus pergunta: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Quem que vocês imaginam que eu seja? E o único que responde, quem que é? Pedro. O que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o texto continua. E Jesus começa a dizer a respeito do quê? Ele começa a dizer a respeito da sua morte. Ele fala assim: é necessário que eu morra, é necessário que eu padeça, é necessário que eu vá, é necessário que meu sangue caia, é necessário que eu passe dessa. É necessário que eu passe por esse cálice de sofrimento. E sabe o que Pedro fala? Não, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. O que significa isso para a gente? Significa que muitas vezes a gente tem uma visão correta, mas uma visão incompleta. Irmãos, não há como você falar de Jesus sem falar sobre seu sacrifício. Não há como você falar de Jesus e dizer que ele não foi servo. Não há. Não há como você pegar um evangelho que a gente ouve hoje em dia, que tudo é bênção, que tudo é bênção, que tudo é bênção, que se você vir para Jesus, você vai ter carro zero, vai ter casa nova, vai ter tudo isso. Simplesmente se você vir para Jesus. Esse não é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam. Eu vou ter tribulações nesse mundo sim. Como o Senhor me disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que reconhece que Ele é o Cristo, mas que Ele morreu em nosso lugar. E da mesma forma que Ele entregou a sua vida lá na cruz, eu tenho que pegar a minha cruz cada dia e levar. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que nós temos que seguir. Aqueles que são curados por Jesus encontram a graça de Deus. Nós antes éramos espiritualmente cegos. Nosso conhecimento era confuso. Éramos crianças espirituais. E para aquele homem, como para nós, os homens eram como árvores e as árvores eram como os homens. Mas nós passamos por uma segunda fase, por uma segunda etapa, e a gente começa a ver claramente as coisas. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, que o justo, a luz do justo, vai brilhando como a aurora, se tornando até dia claro. Precisamos crer e necessitamos ver mais claramente Deus e sua vontade, através da santificação da nossa vida. Quais são os obstáculos em nosso modo de pensar, em nossa maneira de enxergar a vida? Esses obstáculos retardam a minha visão de Deus, retardam os sonhos de Deus para mim. Quero destacar 3 obstáculos aqui. O primeiro obstáculo é o pensamento negativo. São os pensamentos derrotistas. Aqueles pensamentos que vêm na nossa mente que a gente sempre está derrotado. Não vai dar certo, nada vai dar certo, eu sou isso mesmo. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto e por aí vai. A gente tem aquele pensamento derrotista. Quem nunca de nós ouviu falar que era baixo demais, gordo demais, magro demais, chato demais, sem talento para o futebol, incompetente, desorganizado, estúpido, burro e etc, etc, etc. Depois de um tempo a gente começa a acreditar nessas coisas. A gente começa a acreditar nessa mensagem de que somos falhos, só naquela área que a gente recebeu crítica. E sabe o que acontece? O diabo usa essas fraquezas como obstáculos para estrangular os nossos sonhos e imobilizar a nossa fé. Se mantemos tocando essas mesmas músicas negativas da nossa mente, os nossos pensamentos são derrotistas e eles vão retardar os sonhos que eu tenho, que o Deus tem para mim.
Deus usa pessoas imperfeitas. Não espere você ser perfeito para Deus te usar, porque eu tenho uma notícia para você. Você nunca vai ser perfeito. Nunca. Aí quando eu for perfeito, bonzinho em tudo, aí eu vou deixar Deus me usar. Mentira do diabo, que você nunca vai ser perfeito. Nunca. Não existe pessoas perfeitas. Um dia um rapaz que se converteu numa grande cruzada na televisão do Billy Graham, ele mandou uma carta para o auditório, e o Billy Graham pegou aquela carta que ele achou muito interessante, ele leu aquela carta ao vivo. Ele disse assim: olha, recebi uma carta essa semana, queria ler para vocês aqui. E um rapaz dizendo: senhor Billy Graham, pastor Billy Graham, me converti ouvindo o senhor pregar na TV. Agora eu gostaria que o senhor me indicasse uma igreja perfeita para que eu pudesse ir. Billy Graham falou assim: olha, meu querido irmão, a partir do momento que você entrar nessa igreja perfeita, ela deixa de ser perfeita. Sabe por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas melhoradas. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você é melhor. Com Jesus você é melhor. Amém? Jesus deu uma melhorada na gente, não é? Deu uma garibada em nós, mas perfeito, meu irmão, nenhum de nós vai ser. Nosso alvo deve ser buscar a perfeição, mas nós só seremos perfeitos quando nós estivermos lá com Ele. Então, não espere ser perfeito. Deus usa pessoas imperfeitas. Somos os únicos que Deus usa. O segundo obstáculo é o pensamento positivo. Tem o negativo e tem o positivo. O que é o pensamento positivo? A gente sempre recebe panfleto, carta falando de como mudar a vida em 7 lições. A gente recebe e-mail de como ficar rico, de como prosperar, de como ficar curado. E assim a gente desenvolve um pensamento que nos capacita a vencer na vida, e a nossa memória triplica, ganhamos mais dinheiro e assim vai. É como um remédio de farmácia milagroso. Se eu tomar isso, pronto, meus problemas vão estar resolvidos. Mentira! Alguns pregadores que a gente vê por aí são nada mais, nada menos do que palhaços de auditório. Porque na verdade eles não pregam a palavra. Eles simplesmente estão querendo com que você arranje 7 caminhos, ou eles ensinam você que a partir daquelas 7 lições você vai ter uma vida próspera, abençoada, isso, aquilo. E na verdade, o que está acontecendo é que você está pegando e está investindo nele. Outro dia eu estava vendo um livro, e no livro estava escrito assim: como ser milionário, como fazer o seu primeiro milhão. Aí eu peguei aquele livro na mão e falei assim: bom, fazer o primeiro milhão? Eu não preciso nem ler esse livro. Primeira coisa que eu faço, escrevo um livro como esse. E coloco em tudo quanto é lugar. Vou fazer 1 milhão rapidinho. Não é verdade? Rapidinho eu faço 1 milhão. É só escrever um livro como aquele. Algumas pessoas acham que apertando uma determinada tecla na nossa vida, a gente muda tudo. É cruel e errado afirmar que todos vão poder vencer na vida. Que todos vão se tornar famosos, importantes, grandes e ricos, se a gente tiver um pensamento positivo na cabeça e determinação. Isso não acontece. Isso é conto de fada. Sabe qual é a realidade? A realidade é que nós somos amados do Senhor do jeito que a gente é. E do jeito que a gente está, Deus não quer nos deixar, e Ele quer mudar a gente. Ele quer nos tornar grandes para a glória dEle. E o terceiro obstáculo é o pensamento orgulhoso. A gente tem a tendência de pensar sobre nós mesmos mais do que convém. A gente tem a tendência de achar que temos mais habilidades do que na verdade a gente possui, mais dons do que na verdade nós temos. A gente quer ser ouvido, a gente quer ter espaço, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ser elogiado, a gente quer estar entre os melhores, queremos vencer, queremos receber.
Queremos algumas atitudes que até saudáveis, as atitudes são saudáveis, mas revelam o nosso caso, nosso caráter egoísta. Se essa história da evolução for verdadeira, falo por aí que o homem veio do macaco, eu acho que o homem não veio do macaco, eu acho que ele veio do pavão. Porque todo mundo é um pouco empavonado. Todo mundo quer mostrar aquilo que ele não tem. Psicologicamente, o homem veio do pavão. Come frango e arroca peru, né? Mesmo quando ao crescimento da igreja, olha só que coisa interessante. O livro de Atos mostra que a igreja cresceu muito. Mas ela é preocupada com o tamanho, com o aumento de membros, com expandir sua influência, com destaque de líder ou marketing. A gente vê uma igreja muito mais preocupada com vidas transformadas, com pureza doutrinária, com amor, com caráter e com obediência a Deus. Nós não podemos gastar tempo pensando em grandeza ou em orgulho. Nós temos que gastar tempo pensando em ser obedientes ao Senhor. Não devemos ter um pensamento negativo, mas pensamentos realistas. Humilhe-se na presença do Senhor. Faça o seu trabalho melhor que você puder. As pessoas mais usadas por Deus foram aquelas que passaram por períodos de profunda humilhação. E o processo de quebrantamento desfez a casca de orgulho que a pessoa tinha, de arrogância, de vaidade. A tendência de depender dos próprios talentos e do seu carisma. As pessoas que mais foram usadas por Deus foram aquelas que se despiram de si mesmos. Quando você lê lá em Hebreus 11, você vê uma galeria de homens e mulheres em que Deus trabalhou através da fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, Deus quer nos tornar libertos para um pensar renovado, que confia e se submete a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Em sua misericórdia, Deus utiliza a nossa vida para fazer a sua obra, mesmo com as nossas limitações espirituais, mesmo com as nossas lutas emocionais, mesmo com os nossos motivos questionáveis e atitudes não saudáveis. Ele ainda usa a gente para louvor da sua glória. Como a gente pode marcar essa geração? A gente pode marcar essa geração tendo uma visão de quem realmente Deus é, de quem realmente o Senhor é. Podemos marcar essa geração com a nossa vida realmente aberta ao Espírito Santo. E podemos marcar a nossa geração valorizando relacionamentos profundos. Se a gente fizer isso, eu tenho certeza absoluta que esse lugar vai ser pequeno para o que Deus vai fazer. Valorize os relacionamentos. Valorize as pessoas. Valorize o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não despreze o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Santifique-se. Busque a santidade. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. E não só do mal, da aparência dele também. E finalmente, deixe o Espírito Santo abrir a sua visão. O que Deus quer fazer em você é muito mais do que você pode pedir, do que você pode sonhar, do que você pode imaginar. É muito maior. Deixe o Espírito Santo fazer a obra dele na sua vida. Amém? Vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus. Aí onde você está, feche os seus olhos. A nossa oração no começo foi para que o Espírito Santo falasse com a gente hoje. Eu tenho certeza que Deus falou com você.
falou com você através do louvor, falou com você através dos dízimos, das ofertas, no início, quando o Caio leu aquela mensagem. Tenho certeza que Deus falou com você hoje. O que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você? Eu queria que você saísse daqui nessa noite com apenas uma resolução. Uma só. Talvez você tenha 3, 4 coisas que você vai querer fazer a partir dessa mensagem, a partir desse culto. Talvez você relacione 3 ou 4 coisas. Eu queria que você desprezasse ficasse só com uma coisa, que você considerasse a mais importante de todas elas. Talvez seja santificar-se mais. Talvez seja orar mais. Talvez seja ler mais a palavra. Então, estabeleça esse alvo que você quer nessa semana. Não seja longo, não. Essa semana. Essa semana eu vou me santificar mais, eu vou jejuar. Então estabeleça agora. Fala, Senhor, eu vou fazer isso essa semana. Eu vou jejuar um dia, ou eu vou orar 10 minutos por dia, vou levantar 10 minutos mais cedo, vou buscar o Senhor de manhã. Estabeleça, faça agora esse exercício, em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo na sua mente agora. Talvez seja algo com relação à sua família. Eu vou investir mais tempo na minha família. Eu vou investir mais tempo nos meus relacionamentos. Eu vou ligar para aquele meu amigo que faz 2, 3 anos que eu não ligo para ele. Eu vou tentar restaurar esse relacionamento. Talvez você queira restaurar um relacionamento com alguém que não veio hoje, que ficou em casa, ou que está viajando. Não sei. Talvez você diga assim, eu preciso restaurar esse relacionamento. E o Senhor está dizendo para você hoje, restaura esse relacionamento. Pessoas que fazem a diferença valorizam relacionamentos profundos. Não espere o dia de amanhã para você valorizar um relacionamento com alguém que você ama. Não espere. Diga para ele, diga para ela o quanto você o ama, o quanto ela é importante para você. Pode até parecer estranho para essa pessoa. Pode até parecer estranho para ela ouvir isso, mas você pode dizer, olha, Deus falou comigo e eu quero te valorizar. Deixa o Espírito Santo tocar nos seus olhos, abrir a sua visão em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite e eu sei que o Senhor está falando a cada coração aqui, de uma maneira ímpar, de uma maneira distinta. O Senhor fala com a gente, Deus, de maneiras que muitas vezes a gente não sabe nem expressar em palavras. Mas Pai, eu te agradeço desde já, porque o Senhor está imprimindo em cada coração aqui resoluções para que nessa semana sejam feitas, Senhor. Talvez até mesmo hoje. E eu sei que relacionamentos vão ser restaurados, vão ser valorizados a partir dessa palavra. Eu sei que o Senhor vai abrir os olhos, Pai, para que esse irmão, para que essa irmã possa enxergar de uma maneira mais ampla, para que possam ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Eu sei que o Senhor quer usar cada um de nós que estamos aqui. Eu sei que o Senhor quer fazer que cada um aqui seja transformado, para que o Senhor use para a glória e louvor do teu nome. Senhor, estamos aqui porque cremos no Senhor. E estamos aqui porque amamos o Senhor. Faz aquilo
que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Faz aquilo que o Senhor tem para realizar no nosso coração. Aquilo que está escondido no teu coração. Aquilo que só o Senhor conhece a nosso respeito. Nós estamos abertos a ouvir a tua voz, a ouvir a tua voz e ouvir o teu conselho. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus.